Fala galerinha, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a sucessão ecológica. Bora lá? Então, sucessão ecológica é um processo gradativo de colonização de um ambiente, na qual a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera ao longo do tempo. Um ambiente inóspito, ele apresenta diversas condições que inviabilizam o surgimento e manutenção da vida. Então aqui, ó, cheio de cascalho, né? Não tem possibilidade de surgir e gerar uma vida ali. Então, a matéria orgânica é ausente, uma umidade muito baixa, temperaturas muito altas, luminosidade muito alta, a estabilidade do solo é baixa, né? Então aqui, por exemplo, um rochedo no mar. As espécies que resistem às adversidades do ambiente, iniciando a sua colonização, são conhecidas como espécies pioneiras, ou seja, são as primeiras espécies a se instalar naquele ecossistema. Então, exemplos, né? Nós temos ali, né, aqui, ó, uma plantinha nascendo entre as rochas, nós temos a restinga nascendo na duna, né? Aqui nós temos o famoso líquen, que é uma mistura de algas e fungos. Então, espécies que modificam pouco a pouco as condições naturais do ambiente inóspito, reduzem a amplitude das variações térmicas, aumentam a retenção de água na região, ou seja, a umidade, aumenta a quantidade de matéria orgânica, né? Devido à atividade de decomposição, e aumenta a estabilidade do solo devido às suas raízes. A sucessão primária, ela ocorre em ambientes onde a vida não existia inicialmente. A sucessão secundária ocorre em ambientes que já foram previamente habitados, por esta razão reúne condições menos inóspitas, ou seja, mais favoráveis para o desenvolvimento de algumas comunidades biológicas. Então, exemplos: o campo de cultivos abandonados, áreas desabitadas, áreas queimadas, áreas de vegetação derrubada, né? Então, aqui, ó, um campo de cultivo abandonado, né? Pra gente ver. Aqui, ó, áreas desabitadas, né? Então, ela tinha pessoas morando e agora não existe mais, né? Áreas onde houve queimadas, locais onde a vegetação foi derrubada. Então, as espécies pioneiras de sucessão secundária podem ser mais exigentes, pois o ambiente está relativamente pronto para sua instalação. Então, a sucessão não leva sempre à formação de um ambiente florestal. As características da comunidade ao término do processo de sucessão depende da característica do ambiente e da população que o constitui. Então, aqui um exemplo de sucessão aquática, né, onde nós temos os fitoplânctons. Quando o fitoplâncton morre, mas os micro-organismos, pode haver a geração, né, de protozoários e larvas, né, e o aparecimento de vegetais aquáticos, microcrustáceos, larvas de insetos e até algas. Depois de um tempo ocorre um assoreamento nessa região, né? E aí ocorre o aparecimento das plantas aquáticas flutuantes, né? Depois de um tempo, o charco ou pântano, uma lagoa temporária, e aí depois toda a parte de vegetação, né, terrestre e animais terrestres. Então a sucessão, né? Quando a sucessão termina, diz-se que a comunidade atingiu seu estado de clímax. Nesse momento, a estabilidade do ambiente é máxima. Então, alguns exemplos. Então, o que acontece, gente? Tem um substrato aberto, vem os seres pioneiros, né, as espécies pioneiras, que são organismos que estabelecem ali, né? Eles começam a alterar as condições ambientais e aí vem novos organismos se estabelecerem neste local, e quando chega ao
Clímax é quando já a estabilidade foi atingida, não vai haver nenhuma mudança. Produtividade do ecossistema corresponde ao total de matéria orgânica produzida em gramas durante um certo período de tempo ou uma data área, né? Corresponde a produtividade primária bruta, que é o PPB, é a massa total de matéria orgânica produzida tempo área. O processo biológico diretamente relacionado ao PPB é a fotossíntese. Descontando deste total a quantidade de matéria orgânica consumida pela comunidade na respiração, queima ou combustão da matéria orgânica para fornecimento de energia celular. Neste caso, temos a produtividade primária líquida, PPL, que pode ser representada pela seguinte equação. PPL vai ser igual a PPB menos R. A produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores, dentre os quais os mais importantes são a luz, a água, o gás carbônico e a disponibilidade de nutrientes. Então, aqui um exemplo, né? O que deve acontecer com a PPB e a PPL durante uma sucessão ecológica? Como estariam as taxas de PPB e PPL em uma comunidade clímax? As espécies pioneiras são gradativamente substituídas pelas espécies seres e clímax mais existentes, pois perdem na competição por recursos naturais. O aumento da biodiversidade criando novos nichos ecológicos. A complexidade do ecossistema aumenta. Surgem novos microclimas, conjunto de condições ambientais particulares do habitat na qual está adaptada determinadas espécies. Aumento da estabilidade do ecossistema e das suas comunidades, estabelecendo um equilíbrio dinâmico, que é chamado de homeostase. O aumento da PPB e a sua estabilização na comunidade clímax e diminuição da PPL, pois ao longo da sucessão a taxa de respiração da comunidade aumenta. E lembra que o PPL, né, é igual ao PPB menos R, que é a respiração. Então aqui o gráfico, né, a PPB alta, biomassa alta, respiração alta, o PPL diminui com o tempo. Então, aqui um exemplo, né? Nós temos um frasco, ele contém uma cultura estável de uma comunidade constituída de 6 espécies de organismos, né? Micro-organismos planctônicos. Foi acrescentada uma certa quantidade do mesmo meio de cultura, dando início a uma nova sucessão ecológica após 7, 15 e 22 dias. Foram analisados os números de indivíduos de cada espécie, a produção líquida por biomassa, PB, e a diversidade da espécie. Então, observação que a espécie com um número menor de 100 indivíduos não estão representados nas figuras dos frascos. Que curva do gráfico acima representa a relação PB e que curva mostra a diversidade das espécies. Então, o que acontece, gente? Com o passar do tempo, a diversidade aumenta, né? E o PB, que é a relação, né, diminui. Indique uma situação possível de ocorrer na natureza que corresponda a este tipo de experimento. Então, galerinha, composição em espécie e o que acontece ao longo da sucessão. Então, ela muda rapidamente no início, depois se torna mais lenta. O tamanho dos indivíduos tende a aumentar. Diversidade das espécies aumenta, diminuindo o máximo do clímax. Biomassa total aumenta. Produtividade primária bruta aumenta só no início e depois ela se estabiliza. Respiração da comunidade aumenta. Razão entre a fotossíntese e a respiração. No início, a fotossíntese é maior que a respiração, depois ela se torna igual. Produtividade líquida inicialmente é grande, mas diminui aos poucos, tornando-se quase nula no clímax.
né, quando a fotossíntese e a respiração se equilibram. As cadeias alimentares ficam mais elaboradas, passando as cadeias lineares a teias complexas, né, e o aumento do número de nicho. A reciclagem dos nutrientes aumenta, tornando-se mais rápida, e conservação dos nutrientes no ecossistema também aumenta. Então, galerinha, fiquem com Deus, bons estudos!